Quando nós decidimos fundar a Força Sindical em 1991, nós observamos que ela se concentrava mais aqui na região sudeste e sul. Claro que tinham alguns sindicatos organizados nos outros estados, mas a gente via que seria necessário a gente buscar a expansão da nossa entidade para outros estados, entre eles, claro, a Bahia, né, como um centro petroquímico, como um centro importantíssimo da região Nordeste, e grandes sindicatos na área de servidores públicos, na área ali do polo petroquímico, como eu já disse, nas indústrias automobilísticas que estavam se implantando em Camaçari. Então achamos por bem expandir essa organização no estado da Bahia, e para lá enviamos a nossa companheira Nair Goulart, que era uma grande ativista nossa aqui do Sindicato Metalúrgico de São Paulo, da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, e na época secretária da Mulher. Então achamos por bem, junto com outros sindicalistas que lá já estavam, que eram filiados à central, buscaram expandir o seu trabalho naquela região, respeitando, claro, posições diferenciadas de outros companheiros e companheiras que estavam em outras centrais, vários estavam independentes, e por aí nós fomos crescendo, e hoje, com certeza, somos uma referência naquele estado, naquela região, como uma central que busca a unidade de ação com as demais, busca organizar as campanhas salariais dos sindicatos e, claro, lutar pelas políticas públicas, negociando com os municípios, com o prefeito da capital do estado e, claro, com o governador do estado nesse momento. Nós temos reuniões periódicas da direção nacional, da executiva nacional e da direção nacional, onde aí já participam as direções estaduais, ou seja, os presidentes estaduais eleitos em cada estado. E aí tiramos diretrizes baseadas nas decisões de congressos nacionais que acontecem de 4 anos. Então o que nós fazemos? Tocamos a nossa vida baseada nesses princípios tirados, nesses objetivos, e ao mesmo tempo levando em conta cada região, cada estado com seus problemas naturais. Então cada estadual tem autonomia para tocar a sua vida local e ao mesmo tempo fazer um trabalho que seja unificado com as demais estaduais. Por exemplo, redução da jornada de trabalho é um tema que envolve todos os trabalhadores do Brasil. Previdência social, não é? Negociações com o governo federal normalmente são levadas pela direção nacional, e aí as estaduais nos ajudam nessa organização nacional. Por exemplo, várias caminhadas, várias passeatas que fizemos em Brasília, foi fundamental a participação das estaduais na luta pelo salário mínimo. Cada estadual, cada presidente local demonstrou sua capacidade de mobilização, e não é à toa que a lei do salário mínimo hoje é um dos grandes fundamentos na economia brasileira, porque nós conquistamos ano a ano aumento real de salário para aqueles que não tinham sindicato, não tinham uma organização, que normalmente são os companheiros e companheiras que ganham o salário mínimo, porque os outros já têm o piso da sua categoria negociado pelo sindicato. Eu avalio que nossa central ela cresceu em todos os estados da federação, e principalmente na região da Bahia, que é um dos estados maiores em termos territoriais e fundamentais em termos da economia brasileira. E lá nós tínhamos pouca organização, né? Os congressos estaduais, a organização do Sindicato Nacional dos Aposentados, a presença dos sindicatos que se filiaram a nós, acabou valorizando o trabalho da nossa central naquele estado. E hoje é uma referência, como eu já disse, uma referência para os trabalhadores, com o seu 1º de maio, né, com a construção, que eu digo assim, convênio que foi feito em Salvador de criar um local de ponto de referência de busca de emprego em Salvador e Camaçari, os cursos de qualificação profissional que foram dados na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Então eu creio que nada hoje se decide na Bahia, em termos de trabalhadores, sem a participação da força sindical, quer seja na negociação com o governador local, que hoje é o nosso companheiro e amigo Jacques Wagner, como também nas lutas sociais do 1º de maio e das campanhas salariais desenvolvidas, por exemplo, pelos sindicatos dos companheiros que trabalham na construção pesada, né, os companheiros vigilantes, quer dizer, vários companheiros e companheiras que são beneficiados pela articulação local
da nossa estadual. Então é fundamental que a gente se organize nos estados também, porque quem conhece a região é muito melhor, muito mais fácil, até o sotaque, a gente poderia falar, é diferente de região para região. Então essas coisas às vezes parecem pequenas, mas são fundamentais para demonstrar que os trabalhadores naquele local são responsáveis também pelas mudanças que aconteçam lá. Não é uma direção nacional de fora que vai decidir as coisas, mas os trabalhadores locais. Claro que a gente tem que ter uma direção nacional, porque nosso país é um continente e é importante que a gente possa estar congregado, unificado, participando das plenárias nacionais para dar as suas experiências. Os companheiros da Bahia têm contribuído muito com a gente do ponto de vista nacional. Por exemplo, nas reuniões da Executiva Nacional, com suas opiniões, na Secretaria de Assuntos Raciais, nosso companheiro Bebeto, nossa companheira Nair, que é a nossa representante internacional na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, e na Confederação Sindical Internacional, da qual nós somos filiados, nosso companheiro representante da Secretaria da Juventude, que sempre está em Brasília representando a nossa central, peças-chave na vida nacional. Então, o Brasil, com seus sotaques diferentes no sul, no norte, é importante que nós tenhamos um mesmo ideal de congregar as ideias e as políticas que a nossa central decide, e muitas delas em conjunto com as demais centrais sindicais, fazendo pactos que nós chamamos de unidade de ação, que tem trazido conquista aos trabalhadores. Então, parabéns aos companheiros da Bahia por esse aniversário, né, de nós aqui estarmos comemorando a fundação da nossa entidade local lá, congregada com a nossa central, e creio que teremos muitos passos pela frente ainda para andar e conquistar os direitos fundamentais dos trabalhadores, cada vez mais buscar a expansão da economia nesses locais, longe aqui do eixo sul maravilha, como se falava antigamente, e que nós vemos que mais e mais o Nordeste tem se transformado num polo industrial e num polo de geração de emprego. Então, contem com a gente e sucesso ao trabalho de vocês aí na Bahia. Bem, como eu disse, nós decidimos, do crescimento da nossa central, decidimos mandar uma das melhores lideranças sindicais aqui de São Paulo, nossa companheira Nair Goulart, que foi diretora do Sindicato Metalúrgico de São Paulo, uma pessoa histórica no movimento sindical, que vem lá dos anos 80. Ela, por comum acordo, mudou para Salvador, para a capital da Bahia, onde, junto com os companheiros locais lá, conseguiu fazer essa central estadual, que hoje é uma referência importante naquela região. Foi fundamental a sua presença porque ela tinha experiência, é uma pessoa de garra e uma pessoa que, mesmo trabalhando localmente, ela contribuiu muito com a Secretaria Nacional da Mulher, né? Se foi nossa representante na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, e também é a nossa representante internacional na Confederação Sindical Internacional, participando das reuniões, participando das políticas que são tomadas do ponto de vista mundial. Viajou muito pelo mundo, é uma pessoa experiente que soube fazer com que as coisas acontecessem na Bahia e ao nível internacional, representando nossa central e nossas ideias. Então eu acho que a Força Estadual na Bahia está de parabéns em comemoração a esse aniversário. Tem sido fundamental a sua presença na unidade de ação com as demais centrais sindicais, e temos muitos passos ainda a trilhar para cada vez mais garantir a nossa distribuição de renda no país, garantir cada vez mais a equidade entre os gêneros e cada vez mais fortalecer e diminuir, melhor dizendo, as diferenças de regiões que nosso país, por ser um continente, que ainda se mantém. O governo tem feito sua parte, mas é importante que cada vez mais os trabalhadores, em unidade de ação com as demais centrais sindicais, possam fazer valer as políticas públicas a favor dos trabalhadores e trabalhadoras. Parabéns a vocês, baiano, baiana, que têm ajudado os trabalhadores do Brasil a cada vez mais sorrir, a cada vez mais conquistar os seus direitos. Um abraço.